Kremlin, que afirmou nesta segunda-feira que rejeita veementemente, falei certo, né? Agora pronto, agora eu não tô falando nem português direito. Olha, as acusações feitas por 5 países europeus que o governo russo teria envenenado Alexei Navalny. Luca Bassani, ainda essa história do Navalny, não conseguiram resolver essa investigação faz tempo já, hein? Tava até em outra emissora quando esse caso aconteceu. E Luca Bassani, dá um boa tarde em russo, vai. Noite ou Dobre dien, eles falam, né? Dobre dien, que eles dizem. Mas eu te peguei agora, né? Eu parei de aprender russo há algum tempo por outros motivos sexuais. Fica para próximo russo. No alemão é Guten Abend. Esse daí é um pouco melhor. Vai, segue no português mesmo, vai. Pois é. O Alexei Navalny, Márcia, de fato faz tempo esse caso e aconteceu há exatos 2 anos. Inclusive hoje é comemorado, infelizmente, 2 anos da morte. Não comemorado, mas marcam-se 2 anos da morte deste que era o maior opositor de Vladimir Putin e foi morto em uma colônia penal na região do Ártico, né, na região mais fria da Rússia. Durante o último final de semana, 5 países europeus mandaram uma espécie de veredito de que Alexei Navalny foi envenenado pela substância epibatidina, uma toxina que é secretada por uma rã, né, a rã flecha, e que teria o matado de forma repentina. Nesse relatório, Reino Unido, França, Alemanha, Suécia e Holanda acusam diretamente o Kremlin de ter envenenado o opositor político depois de uma autópsia com seus restos mortais. O Kremlin, por sua vez, através de Dmitry Peskov, o porta-voz da Federação Russa, disse que isso é um absurdo e que essas acusações não se sustentam e, portanto, não responderia essas ilações feitas pelos países europeus. Hoje, em ocasião dos 2 anos da morte de Navalny, o presidente Emmanuel Macron disse no seu Twitter, e abro aspas, há 2 anos o mundo tomou conhecimento da morte de Alexei Navalny, cuja memória honro. Naquela época, expressei minha convicção de que a morte dele era uma clara demonstração de fraqueza do Kremlin e do seu medo de qualquer opositor. Hoje está claro que foi um ato deliberado. A verdade sempre triunfa no final, antecipando o triunfo da justiça, fecha aspas. Portanto, mais uma acusação bastante explícita de uma liderança europeia contra a Federação Russa, contra o governo do presidente Putin. Vale dizer, para concluir, que a esposa de Alexei Navalny, Yulia Navalnina, ela ainda vive na Europa e continua levando adiante o legado do marido, falando sobre os abusos cometidos dentro do governo do presidente Putin, mais de 25 anos já à frente da Federação Russa, e denunciando também a guerra que acontece na Ucrânia há 4 anos. Óbvio que todo mundo fica de olho nessas questões, afinal não é o primeiro caso de um opositor do Kremlin que morreu sob circunstâncias bastante suspeitas ou até mesmo desconhecidas, como nós vemos no caso de Navalny. A Rússia, que é um país governado por um homem só durante as 2 últimas décadas e meia e não tem de fato nenhuma oposição formada, seja através de uma figura política, seja através de um partido. Obrigada, Luca Bassani, pelas informações.